Atenção, todos, a lição de número 11, a parte de domingo, 5/9, fala sobre um batismo em Moisés, ou um batismo no mar. O Mar Vermelho se tornou como um grande batistério para o povo de Israel. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, ele utilizou a experiência do povo de Israel passando pelo meio do mar como uma advertência, um alerta para as pessoas do seu tempo. E ele, inclusive, chegou a dizer que as pessoas deveriam, assim, olhar o exemplo de Israel antigo para que não cometessem os mesmos erros que o povo de Israel cometeu antes de entrar na Terra Prometida. Por isso, o apóstolo Paulo falava essas verdades espirituais e procurava aplicá-las de uma forma que pudesse ser a experiência do povo naquela época. E para nós também hoje, o que Paulo escreveu também se aplica à nossa vida espiritual. Paulo acreditava que um bom exemplo convence pela sua aplicação. Como diz um ditado popular, que as palavras convencem, mas um exemplo arrasta. É uma verdade. Um exemplo, ele tem um grande poder. Pra você ter uma ideia, Hans Wagner era um tenista da cidade de Pittsburgh, e ele recebeu uma vez uma proposta de uma indústria de cigarro que queria colocar a foto dele na carteira de cigarro e nos outdoor, ele com um cigarro entre os dedos. Ofereceram a quantia de $200 mil, que daria hoje R$1 milhão. E Hans Wagner disse: de forma nenhuma, eu não aceito. Os donos da companhia de cigarro disseram: só um louco despreza dinheiro? Dinheiro é dinheiro. E ele então disse: não, se eu tiver que colocar a minha imagem e através da minha imagem pessoas se tornarem viciadas, então eu não quero colocar, e não importa a quantia de dinheiro que possam me oferecer. Por causa disso, quantas pessoas viram o exemplo de Hans Wagner como um exemplo de uma pessoa que tinha princípios. Edson Arantes do Nascimento. Foi pedido para ele segurar uma taça de uma bebida alcoólica enquanto tirava uma fotografia dele. Ele disse: de forma nenhuma, eu não permito, eu sou um atleta. Ofereceram para ele muito dinheiro para ele fazer propaganda de cigarros e de bebida alcoólica. Ele disse: de forma nenhuma. Os jovens me olham como um exemplo e eu não gostaria de levar ninguém para o vício através da minha figura. Então, o apóstolo Paulo dizia que as figuras ou os exemplos, eles são muito importantes. A pergunta número 1 diz assim, lendo o texto de 1 Coríntios 10, como Paulo usa a expressão exemplo para dar uma lição à igreja. Eu vou ler, 1 Coríntios 10, verso 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam todos da mesma bebida, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E essas coisas foram feitas para nós como exemplo, como figura, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como exemplo, figura, e estão escritas para aviso nosso. Olha o que Paulo fala sobre a experiência do povo do passado, para que as pessoas pudessem olhar que são exemplos, figuras, para que nós não caiamos nos mesmos erros que as pessoas caíram. Então, para a pergunta, o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 10 com exemplo? Resposta: Paulo quis mostrar à igreja que o exemplo de incredulidade do povo de Israel não deveria ser cometido outra vez. As pessoas deveriam ficar alertas para que pudessem agradar a Deus com o seu proceder, porque o povo de Israel teve muita chance, mas eles não aproveitaram as oportunidades. O apóstolo Paulo, ao falar da experiência do povo de Israel ao sair do Egito, destacou que eles foram um exemplo para nós em muitos requisitos que poderiam simbolizar nossa experiência cristã hoje. E é uma verdade.
Se nós olharmos que Paulo diz assim, Paulo enfatizou que o povo, ao passar pelo meio do mar, foram batizados em Moisés, simbolizando o batismo que as pessoas deveriam receber através de Cristo Jesus. Paulo falou do alimento espiritual, todos comeram do mesmo alimento, que era o maná. Paulo falou que eles beberam da mesma água, a água da vida. E se nós compararmos o que Paulo está dizendo com a pessoa de Jesus, que disse, eu sou o pão da vida, quem beber da água que eu lhe der. Então Jesus é o pão da vida, é a água da vida. O que Paulo quis dizer é o seguinte, como Moisés representou um tipo de Cristo, nós hoje seguimos o Cristo verdadeiro, o real. Moisés foi o que levou o povo pelo meio do mar e todos foram assim batizados para uma libertação, para uma nova vida. E aqueles que quiseram fazer a mesma experiência sem crer, como Faraó, quis passar pelo meio do mar sem crer que aquilo era o poder de Deus, acabou tendo uma tragédia e todos morreram no meio do mar. Moisés foi um tipo de Cristo porque ele assim deu comida para o povo. O maná veio através da ordem de Moisés, dada por Deus. Moisés se tornou um intercessor. Deus queria destruir o povo por causa da rebeldia, da idolatria, e Moisés intercedeu. E assim o povo ficou liberto pela intercessão de Moisés. Então Paulo diz assim, Moisés foi um tipo, Jesus é o grande modelo do tipo que foi Moisés. O tipo é uma cópia, o tipo é um exemplo. E Moisés foi um exemplo do que Cristo seria para toda a humanidade. Ellen White escreveu no livro Testemunho para Ministros de Obreiros Evangélicos, na página 98, falando dessa passagem de Paulo, em 1 Coríntios 10, Ellen White escreveu o seguinte, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E ela conclui, a experiência de Israel, a que o apóstolo Paulo faz alusão nas palavras acima, e segundo é registrada no Salmo 105 e 106, contém lições de advertência para que o povo de Deus, nesses últimos dias, estudem e não caiam no mesmo erro. Está vendo? É uma coisa impressionante. O que o povo passou no passado é um exemplo para nós. Nós estamos indo também para a Canaã Celestial. Queira ou não queira, é uma caminhada. Cada dia nós damos alguns passos, alguns retrocedem, alguns desistem no meio do caminho, alguns são incrédulos, alguns são rebeldes contra Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vamos olhar a experiência do povo de Israel como um exemplo para a nossa vida cristã. Olha, muitas vezes a gente está caminhando e não estamos percebendo que o tempo está passando muito depressa. E daqui a pouco Jesus está às portas. E nós temos que, assim, procurar a salvação através de Jesus Cristo e por aquilo que Ele nos deixou escrito e pelos exemplos do passado. Quando o navio Andrea Doria saiu do porto de Gênova, na Itália, para a sua viagem inaugural, ele ia para Nova York. Eles navegaram mais de 17 horas, até que as luzes de Nova York começaram a aparecer. E o povo começou a se alegrar. Quem estava no convés, viu a cidade de Nova York e já se alegrou porque iam chegar lá perto. Algumas pessoas dançavam um baile ali num dos salões do navio, outros jogavam, outros estavam bebendo, a maioria estava dormindo. De repente, o navio foi sacudido de uma forma violenta. Um outro navio bateu ali no navio Andrea Doria, o navio Stockholm, por um descuido do piloto, bateu no Andrea Doria, e o navio Stockholm bateu de bico e abriu um buraco de quase 3 metros. A água entrou de forma volumosa e o navio afundou e mais de 52 pessoas morreram. Gente, um jornal de Nova York que noticiou o fato, colocou em letras garrafais, quase perto do lar, mas perdidos. Que coisa triste. Eles estavam tão perto do porto de Nova York, mas o navio Stockholm bateu do lado do navio Andrea Doria e fez ele afundar. Tão perto do lar, mas perdidos. Nós não podemos lutar tanto para perdermos a vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, irmão, olhemos para o exemplo do passado, para que não aconteça que nós pequemos como eles pecaram e não se arrependeram. Nós temos a chance, nós temos os exemplos e temos a mão de Deus nos guiando. Deus abençoe para tanto, que haja uma bênção no seu coração neste domingo. Amém.